Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Hospital Assombrado. Boa noite a todos, meu nome é Adriana e eu vou contar uma série de experiências que eu vivi no Hospital Eva Perón, perto de Rosário, em Santa Fé, aqui na Argentina, onde eu trabalhei como faxineira por muitos anos. Eu sou brasileira e eu moro aqui há pouco mais de 8 anos. Eu passei por várias situações estranhas, mas na verdade, dentro de um hospital, praticamente todo mundo tem algo para contar. Muitas vezes encontramos pessoas que nem sabemos se estão nesse plano ou se já foram para outro. Eu trabalhava no centro cirúrgico, mas nos períodos de pouco movimento, era comum eu ajudar minha amiga faxineira na emergência ou na clínica médica. Muitas vezes ela também ia ao setor de cirurgia para me ajudar a terminar o trabalho no horário. Eu me lembro de uma terça-feira em que eu desci para ajudar essa minha colega. Enquanto trabalhávamos, víamos os estudantes de medicina quase formados que vinham fazer residência na emergência e na clínica médica, entre outros setores, analisando os diversos casos de internação. Se eu bem me lembro, eles vinham todas as terças e quintas. Em um certo momento, minha colega comentou que um dos estagiários não parava de me olhar e sorrir. Quando eu olhei para ele, eu também fiquei impressionada. Não só por ele ser bonito, mas por algo mais que eu não sei como explicar. Ele era visivelmente mais velho que os outros, bem alto, e estava vestido com o tradicional jaleco azul claro. Quando o encarei, ele me cumprimentou, e eu respondi com um simples olá. A partir daquele dia, todas as terças e quintas, eu o encontrava. Às vezes trocávamos algumas palavras enquanto ele fazia visitas ao hospital com seus colegas. Porém, algumas semanas depois, aconteceu algo que mudou tudo. Um dia houve uma emergência com um menino de uns 5 ou 6 anos que sofreu um acidente. Todos os médicos pediatras e os estudantes de medicina entraram na sala da emergência para aprender e ver o procedimento. Eu fiquei esperando para saber o que aconteceria com a criança. Quando todos saíram, eu percebi que apenas aquele estudante, que sempre me cumprimentava, havia ficado lá. Eu abri a porta do setor onde as emergências são atendidas e eu vi o pai do menino de cabeça baixa e com as mãos no rosto, chorando. O estagiário estava parado na cabeceira da cama do menino e ele olhou para mim, dizendo: "Fique tranquila, o menino vai ficar bem, ele não vai sofrer." Em seguida, ele saiu caminhando para o corredor. O pai ouviu a nossa conversa e me olhou surpreso, tentando entender com quem eu estava falando. Eu repeti para ele que seu filho ficaria bem, como o estagiário havia dito. Para minha surpresa, o menino realmente se recuperou bem, exatamente como o estagiário havia previsto. Mas o detalhe que me deixou intrigada foi que o pai disse que não viu o estagiário com quem eu conversei, e apenas eu o vi. Eu me recusei a acreditar que isso fosse possível, e eu pensei que fosse apenas uma confusão. Afinal, eu continuei vendo aquele estudante pelos corredores do hospital. Na verdade, nós até trocamos números de telefone. Na terça-feira seguinte, ele mencionou que seria seu aniversário, então eu comprei uma lembrança simples para ele. Porém, ele não apareceu naquela semana. Eu perguntei sobre ele na enfermaria e eu descrevi como ele era. Para minha surpresa, ninguém o conhecia. Eu conversei também com o médico que costumava fazer as rondas com os estagiários e ele me disse que nunca tinha visto alguém com aquela descrição e que no grupo não havia ninguém com o nome de Fernando, como ele havia me dito.
Eu refleti sobre todas as vezes que havia conversado com ele, lembrando como todos me olhavam com surpresa enquanto eu e ele nos falávamos. Uma outra experiência foi ainda mais assustadora. Em uma noite, eu e minha colega estávamos descendo com sacos de roupas sujas para levar à lavanderia. Nós passamos por uma área da clínica médica que estava desativada, e ao chegar no corredor onde ficava a lavanderia, nós vimos algo que nos gelou o sangue. Luciano, de repente vimos um rapaz saindo de um vestiário antigo que antes era usado como necrotério. Ele vestia uma camisa regata branca, calça clara meio caída, e ele segurava uma bicicleta antiga e uma vara de pescar. Ele caminhava devagar pelo corredor, e ao olharmos para ele de costas, notamos que o cabelo na parte de trás da sua cabeça estava achatado e duro, como se houvesse algo estranho ali. Algo muito comum em pessoas que ficam internadas por muito tempo é que, por passarem tanto tempo deitadas, o cabelo acaba ficando marcado de um jeito que chama atenção. Esse jovem que encontramos no hospital era exatamente assim. Ele se afastou bem devagar, andando do jeito que eu descrevi. Nós não vimos o rosto dele, parecia que ele fazia questão de evitar que nós o víssemos. Ele estava extremamente magro. Era impressionante, e ele usava roupas que não eram nada adequadas para o inverno, especialmente naquela noite fria. 2 detalhes chamaram a nossa atenção. Ele carregava uma vara de pescar e uma bicicleta. Foi estranho demais. Ele continuou andando e dobrou no final do corredor, e então nós o perdemos de vista. Outro ponto importante: o vestiário de onde ele saiu estava trancado, e nós não o vimos fechar a porta. Essa história não parou por aí. Nós fomos à lavanderia e perguntamos na recepção, até para o segurança, mas ninguém tinha visto aquele rapaz estranho que encontramos. Quando o vimos, nós ficamos em silêncio, pois embora ele parecesse uma pessoa real, logo percebemos que havia algo fora do normal. Era estranho alguém sair do vestiário com uma vara de pescar e uma bicicleta, ainda mais com aquele cabelo que indicava claramente que ele havia passado muito tempo deitado. Outra experiência intensa foi a de um policial que estava de plantão no hospital, pois havia um preso internado na ala de clínica médica. Eles costumavam ficar perto do quarto do preso, praticamente sem se mexer, até que chegasse o horário de trocar de turno. Uma noite, enquanto eu e uma colega chamada Cláudia estávamos descendo, nós vimos o policial conversando com uma jovem. Só a vimos de costas, mas dava para notar que ela era bem jovem. Ela estava com uma camiseta azul e o cabelo preso de forma bagunçada, e ela usava um short branco e sandálias. Como naquela área ficam as mães que acompanham os bebês internados, eu pensei que ela fosse uma delas andando por aí porque não conseguia dormir. No dia seguinte, eu encontrei o policial no refeitório e eu perguntei sobre a moça com quem ele conversava. Ele me olhou surpreso e perguntou: "Você a viu?" Eu respondi que sim, e eu descrevi como ela estava vestida. Ele então me contou que, em um momento, ele se afastou para verificar o quarto e, ao voltar, ela já não estava mais lá. Foi questão de segundos e ela simplesmente desapareceu em um local onde não havia onde alguém se esconder. Além disso, um paciente que estava passando pelo corredor na hora viu tudo também. Ele achou que o policial estava falando sozinho, talvez usando um fone de ouvido, mas na verdade o policial estava conversando com essa mãe, que aparentemente ainda cuidava do filho, de outro lugar. Luciano, eu já perguntei a mim mesma muitas vezes porque eu também consigo ver essas pessoas, como aconteceu com o médico na primeira história. Eu acredito que muitos desses espíritos vagam pelo hospital sem que percebamos. O policial acabou confiando em mim e admitiu que já tinha passado por várias situações parecidas, mas evitava falar sobre isso, pois no trabalho essas histórias não são bem vistas e ele não queria ser encaminhado para uma avaliação psiquiátrica.
Eu contei a ele que muitos funcionários do hospital já passaram por situações assim e que isso quase se torna algo natural, embora ninguém realmente se acostume com essas coisas. Ele me disse que anos atrás, enquanto ele trabalhava em outro lugar, uma vez ele entrou no elevador e encontrou uma senhora. Ela o cumprimentou e disse que estava indo para o terceiro andar para procurar o neto. O policial sabia de quem ele estava falando e avisou que o neto tinha sido transferido para o quarto andar. A senhora aceitou a ajuda e desceu no andar indicado. No dia seguinte, o policial encontrou o rapaz e comentou: "A sua avó te encontrou ontem." O rapaz, no entanto, respondeu que a sua única avó havia falecido há quase um ano. Essas histórias são apenas uma pequena amostra das muitas que existem em hospitais. Algumas pessoas parecem ter uma sensibilidade maior para perceber entidades ou energias. Eu não sei a razão disso, mas eu só posso agradecer que até agora tudo o que eu vi foi inofensivo. Sabemos que existem lugares onde há energias, ou seja lá o que for, que podem realmente causar dano, até mesmo arrastar uma pessoa para o outro lado. Aqui eu me despeço deixando um grande abraço a todos que ouviram minha história e um especial a você, Luciano, que me faz companhia todas as noites aqui no meu trabalho. E graças a você e ao seu canal, eu não me sinto tão longe da minha terra, o meu Brasil que eu amo e tenho tantas saudades. Uma ótima noite a todos e fiquem com Deus. Nunca roube de um morto. Há alguns anos eu comecei a trabalhar como assistente em um necrotério. Certa noite chegou um corpo, o de uma jovem que perdeu a vida em um acidente de carro. A história por trás do acidente era triste. Nossos colegas nos contaram que ela estava prestes a se casar e naquela noite ela havia saído para festejar com seu noivo. Eles ainda não moravam juntos, e no final da festa, após terem bebido em excesso, eles planejavam voltar para suas casas separadamente. Mas talvez por achar que tinha condições de pegar a estrada, a jovem cometeu o erro fatal de assumir o volante após ter bebido a noite toda. Ela não dirigiu com cuidado, e o excesso de velocidade, combinado com seu estado de embriaguez, acabaram provocando um acidente terrível. Os familiares da jovem foram notificados, assim como seu noivo, que confessou no local que ambos haviam consumido muito álcool. O acidente foi tão grave que, infelizmente, nada pôde ser feito por ela, que perdeu a vida no local. Eu não vou entrar em maiores detalhes de como o corpo dela foi encontrado e de como ele chegou ao necrotério, pois eu creio não haver necessidade. Após a colisão, seu carro pegou fogo, resultando em danos severos devido às queimaduras. Luciano, ver o seu corpo na maca foi bastante impactante. Ao examiná-la, eu percebi que ela ainda segurava o anel de noivado em sua mão esquerda, uma joia vistosa e muito bonita que certamente deveria ter custado muito dinheiro. Nunca passou pela minha cabeça pegá-lo. O que eu fiz foi colocar a mão dela sobre o peito, deixando o anel como estava. Logo depois o legista chegou e o processo começou. Quando tudo terminou, guardamos o corpo adequadamente em um compartimento que chamamos de gaveta. A noite passou sem problemas, meu turno terminou e eu fui para minha casa. No dia seguinte, no meu próximo turno, eu estava tranquila porque não havia muito trabalho. No entanto, em um determinado momento da noite, uma ambulância chegou. Meus colegas confirmaram que o que eles estavam transportando era um corpo já sem vida, já que na ambulância nada pôde ser feito por aquela pessoa. Então, um dos meus maiores medos se tornou realidade. Sempre que eu trabalhava naquele necrotério,
eu temia que um dos corpos que chegassem lá fosse de alguém conhecido. E naquela noite, foi exatamente isso que aconteceu. Quando trouxeram o cadáver, eu me estremeci, pois era o corpo de uma colega de trabalho. O legista e eu nos viramos com tristeza e espanto, pois ela também havia falecido em um acidente de carro em que o veículo pegou fogo. Ela apresentava lesões muito semelhantes às da noiva que havíamos atendido na noite anterior. Nos acalmamos e, mesmo muito impressionados e tristes, começamos as nossas tarefas. Durante o processo, ficamos surpresos ao perceber que em sua mão esquerda estava aquele anel da noiva que havia chegado na noite anterior. Não havia dúvida. Era exatamente o mesmo, com aquela mesma pedra vistosa e elegante. O legista não disse nada. Simplesmente o retirou do dedo da nossa colega e o devolveu à sua verdadeira dona. Não sabíamos qual era a intenção da nossa colega, mas ela provavelmente pretendia penhorá-lo ou vendê-lo. Eu duvido que ela quisesse mesmo ficar com ele. Posteriormente, a necrópsia começou. Ao sair, o legista não disse nada. Apenas acendeu um cigarro e, enquanto fumava, ele afirmou: "Não importa o que faça, nunca roube de um morto." Até hoje, ao relembrar essa experiência, eu ainda me pergunto o que realmente causou o acidente da minha colega. Nesse momento, eu sei que talvez vocês, amigos, já tenham algumas teorias, mas eu gostaria de compartilhar a minha com vocês. Eu acredito que nunca saberemos com certeza, pois não há mais como descobrir. Mas eu estou quase certa de que, enquanto a minha colega dirigia de volta para casa, em algum momento, talvez o espírito daquela noiva se apresentou a ela dentro do carro ou na estrada para reivindicar o anel que, afinal, ainda era dela, provocando assim aquele horrível acidente. Luciano, muito obrigado por ler a minha história. Eu desejo muito sucesso ao canal e muita sorte a todos aqueles que estão ouvindo. A estátua do Cristo. Olá, Luciano. Vou omitir o nome do lugar onde isso aconteceu porque acredito que muitos de seus habitantes podem se ofender. Eu também não gostaria de me identificar, pois isso talvez acarrete consequências negativas para minha família. Essa história ocorreu durante a infância do meu pai e foi ele quem me contou. Então, eu vou narrar em primeira pessoa, assim como ele fez. A estátua de Cristo na igreja nos aterrorizava a todos, especialmente os coroinhas. Quando a igreja ficava vazia e tínhamos que passar por ela, o fazíamos o mais rápido possível sem olhar, porque a sua aparência era impressionante. Além disso, havia algo que nos fazia pensar que a qualquer momento ela poderia se mover. Em uma ocasião, foi realizado um almoço de despedida pela igreja ao padre, pois ele havia sido designado para uma nova paróquia em outra localidade. Pelo menos foi o que nos disseram inicialmente. Mas durante a reunião, o padre nos chamou a todas as crianças e nos disse o seguinte: "Ouçam, eu não estou indo embora porque eu fui designado para uma nova paróquia. Eu quero dizer a vocês para terem cuidado. Fiquem longe da imagem do Cristo que está no altar, porque eu a vi se mover. Não se aproximem muito dele." Luciano, essa declaração nos deixou boquiabertos. E para confirmar nossas suspeitas, a imagem foi posteriormente retirada do altar da igreja e trancada com correntes em uma das despensas da paróquia. Mais tarde, eu soube por que isso aconteceu.
Dizia-se que a imagem saía da igreja durante a noite, percorrendo as ruas da cidade com passos arrastados e emitindo lamentos profundos de dor. Eu, infelizmente, pude confirmar esse fato, ou pelo menos o som, pois eu nunca tive coragem de olhar pela janela para ver o que causava esses ruídos. Mas o que eu posso dizer é que em mais de uma noite, enquanto eu estava deitado, eu podia ouvir o som de correntes sendo arrastadas, acompanhadas pelos passos lentos de alguém que, ao mesmo tempo, emitia gemidos que arrepiavam toda a minha pele. Ao ouvir isso, eu só conseguia me cobrir completamente com as cobertas e esperar que aquilo que produzia todos esses ruídos se afastasse. No entanto, isso não foi o pior. Em certa ocasião, depois da missa, eu fiquei sozinho na igreja limpando, quando de repente eu comecei a ouvir que a fechadura de uma das despensas estava começando a se mover. Ela havia sido trancada com um cadeado, então eu me aproximei pensando que talvez, por engano, algum dos meus colegas tivesse ficado trancado lá dentro. E foi aí, através de uma das fendas da porta, que eu pude ver alguma coisa se movendo. No entanto, quando eu olhei mais atentamente, eu pude sentir como se a minha alma estivesse saindo do meu corpo, porque eu vi uma figura se movimentando lá dentro. Então eu vi que através da fresta da porta, um olho lá dentro me olhou de volta. Aterrorizado, eu saí correndo da igreja e a verdade é que eu nunca mais voltei lá. O tempo passou e finalmente um dia eu pude ver como o novo padre pegou esse Cristo e, com a ajuda de outras pessoas, o colocou em uma vitrine. Após realizar uma espécie de ritual, ele o deixou lá trancado, onde ele permanece até hoje. A verdade é que a minha curiosidade foi maior do que meu medo. Então eu me aproximei dele e perguntei o que realmente acontecia com aquela imagem. Foi então que o padre me confessou algo que me deixou gelado. Ele me disse: "Filho, como você sabe, esse povo é muito antigo e essa paróquia também. Acontece que esse Cristo foi trazido durante a época colonial para evangelizar os habitantes. Eles o trouxeram de Portugal, mas esse Cristo é tão antigo que faz parte de uma coleção que possui as mesmas características. Uma prática que não é mais usada, mas que naquela época era bastante comum. Acontece que tanto o cabelo quanto os dentes, a mandíbula e as costelas dessa imagem são reais, são de uma pessoa falecida." Foi aí que tudo fez sentido. Eu não sei que tipo de ritual aquele padre praticou, mas a partir dessa data, esse Cristo não saiu mais de lá. A versão oficial é que ele foi guardado porque ao longo dos anos estava se desgastando e a intenção era protegê-lo de maneira adequada por ser uma peça histórica tão importante. Mas meu pai e algumas poucas pessoas na cidade conhecem a verdadeira e macabra história daquela estátua. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Vigília. Olá, Luciane e amigos. Sou um grande fã do canal e sou um dos inscritos mais antigos. Meu nome é Demétrio e eu sou de Salvador
e por um tempo eu me dediquei a comercializar medicamentos para uma grande empresa. Devido a esse trabalho, eu tive a oportunidade de viajar frequentemente por toda a América Latina. Em uma ocasião, eu fui enviado a Guatemala, mais especificamente a uma pequena cidade chamada La Ponderosa. Eu ficaria lá por cerca de 15 dias, então aproveitei para explorar o local. Pouco tempo após a minha chegada, eu fiz amizade com uma senhora idosa que era cozinheira no hotel onde eu estava hospedado. Ela me convidou para a celebração do Dia de Todos os Santos que ocorre em 1º de novembro. A festividade começa na igreja da cidade onde velas são acesas. Em seguida, inicia-se uma peregrinação até o cemitério, onde todos passam a noite inteira em vigília, bebendo café, degustando pão em um ambiente muito agradável. A celebração me pareceu impressionante e uma das coisas que mais me agradou foi a ausência do consumo de bebidas alcoólicas, o que conferia à festividade uma atmosfera bem mais saudável e familiar. No entanto, eu logo percebi um detalhe que contrastava com esse ambiente familiar. Apesar da festividade, eu notei que lá não havia crianças. Por mais que eu procurasse, a pessoa mais jovem que eu encontrei lá deveria ter pelo menos, segundo a minha expectativa, uns 15 anos. Intrigado, eu questionei a minha amiga e ela me explicou que sempre que alguém morria, ou nesse caso, na vigília do cemitério, como chamavam a festividade, não era permitida a entrada de crianças. Isso era totalmente proibido. Acontece que tempos atrás, quando as crianças ainda frequentavam o cemitério, era comum que muitas delas desmaiassem. Quando elas acordavam, parecia que tudo estava normal, mas não era assim. A personalidade delas mudava, ou seja, se elas fossem introvertidas, tornavam-se falantes e vice-versa. No pior dos casos, algumas até se tornavam violentas. Isso foi considerado algo comum e conhecido na cidade, tolerado por todos, até que ocorreu um caso em que uma menina desmaiou e ficou completamente muda por uma semana. A mulher me contou que de repente essa criança saiu de casa e foi a pé até uma cidade chamada San José, que fica aproximadamente a 1 hora de distância. Ela chegou a uma casa e bateu à porta. A filha daquela família havia falecido em um acidente algumas semanas antes, e a menina que as visitava sabia todos os detalhes da vida da criança falecida, inclusive dando detalhes muito específicos. Mas Luciano, o que realmente desconcertou a família e os encheu de arrepios foi o que ela disse ao ser recebida. A falecida havia perdido a vida em um acidente em La Poderosa, mas por ser uma família humilde, ela foi sepultada no local do acidente e não onde ela morava originalmente. Isso ocorreu por falta de recursos para o translado do corpo. Quando a menina bateu a porta e foi recebida, ela disse: "Mamãe, eu voltei. Eu não gosto de ficar longe de vocês." Amigos, dessa história eu não soube mais nada. E pouco tempo depois eu encerrei a minha estadia na Guatemala sem saber ao certo por que esses eventos ocorrem naquele cemitério em particular ou o que os provoca. Eu fico me perguntando se situações semelhantes ocorrem em outros cemitérios naquele país. Muito obrigado, Luciano, por contar a minha história e um grande abraço a todos.